Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente... Peraí. Eita, que barulheira é essa, gente? Peraí, que eles estão brigando. Os pastores de Ló estão brigando com os pastores de Abraão. Peraí que eu já volto. Mas ó, enquanto passar a vinheta, curte, compartilha aqui. Vem comigo que eu vou te explicar Gênesis 13. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre de volta aqui. E olha, vem comigo que eu vou te explicar a série Gênesis. Se você é novo por aqui, não tem problema não. Dá uma pausa aqui embaixo. Vai lá, pega a tua Bíblia, dá uma lida de Gênesis 1 até Gênesis 13, que é o episódio de hoje, e assiste os episódios. O objetivo da série Gênesis é que você e eu leiamos a Bíblia capítulo por capítulo, entendendo os textos chaves de cada capítulo. E hoje a gente vai falar de Gênesis 13. Então, vai lá, dá um pause, vai lá, faz a tua leitura e volta, que a gente já vai começar. Hoje eu quero falar de Gênesis 13. Gênesis 13 é uma continuação de Gênesis 12 e eu quero que você entenda o que aconteceu em Gênesis 13, porque é pitoresco e a gente vai falar. Na verdade, eu quero tocar aqui, fazer duas tônicas em Gênesis 13. Por isso eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer essas duas tônicas em Gênesis 13. O título de Gênesis 13 é interessante. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada e nas outras eles colocam apenas com termos diferentes, mas diz assim, olha, Abraão e Ló se separam. Amém? Então assim, eu vou te explicar o que aconteceu aqui, o que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim, olha, Abraão saiu do Egito, guarda isso, Abraão saiu do Egito, eu vou explicar isso aí, e foi para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, guarda isso também. Abraão era muito rico, guarda isso também. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. No capítulo 12, Abraão faz um altar depois que ele tem o primeiro contato com Deus. Guarde isso aí também. Ele vai voltar para o mesmo lugar do altar que ele tinha feito anteriormente. Guarda aí. Verso 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Opa! Peço que você se afaste de mim. Guarda isso, amado. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então vamos lá.
Tem um pedacinho de Gênesis 12 que eu não te expliquei, porque eu queria dar ênfase ao chamado de Abraão. Logo depois que Abraão é chamado por Deus, que ele atende o chamado de Deus, que ele chega na terra de Canaã, a terra de Canaã está passando fome, a terra não está legal. E aí Abraão, que provavelmente já tinha gado e rebanho, como eu falei no episódio passado, ele vai para o Egito. E lá no Egito, Abraão dá uma vacilação. Como Sara é meia-irmã dele, por parte de pai, Abraão fala assim para Sara, a gente vai chegar lá, os caras vão ver que você é bonita e vão querer me matar por causa de você. Então vamos fazer o seguinte, diz que você é minha irmã, que aí a gente não vai ter problema nenhum. Só que, amado, nisso que ele entrou no Egito e Sara provavelmente era uma mulher muito bonita, põe isso na sua cabecinha, Sara era muito bonita. Os caras, os príncipes de Faraó é a designação para o rei do Egito, tá, querido? Então Faraó não tem... Quem olha assim, Faraó, a gente acaba pensando que é um cara só, né? Na verdade foram vários faraós. Só que no Egito eles colocam o nome do rei como Faraó. Então era o rei do Egito. Os príncipes, os assessores, os ministros de Faraó vê Abrão entrando com Sara na terra do Egito e fala, epa, que mulher bonita, cara, tá, pá. E acontece exatamente aquilo que Abraão previa. Eles acharam ela bonita e a Bíblia diz que gabaram a Faraó, ou seja, eles foram falar com Faraó, viu uma gatinha aí entrando na terra do Egito, negócio, engrenado, tal, e aí? Como é que a gente faz? E aí, provavelmente, eles foram atrás, a Faraó falou, não, traz a menina aqui que é hoje. Tal, e aí, chegam para Abrão, até para saber qual era, e ali é decisivo, né, amado? Porque se ele fala, não, é minha mulher, ninguém toca, tal, morri ali mesmo. No entanto, Abrão persistiu naquele combinado, olha, nós somos irmãos, tal, opa, cunhado, legal, tal, chega aí, tal. E aí levam a mulher para Faraó. Com isso, Abraão enriquece mais ainda. Abraão ganha presentes de Faraó, porque era irmão da sua nova mulher, né, amado? Então, ele enriquece mais ainda. Só que começa a vir pragas, começa a vir doenças, começa a vir problemas. E aí, provavelmente, a Bíblia não explicita como isso aconteceu, mas Faraó chamou os sábios e falou, tá pegando aqui, pô, tá caindo doença, tá caindo praga, pestilência, tem alguma coisa errada. E aí os caras devem ter pensado junto com o Faraó, desde que essa mulher chegou aqui que o negócio não tá legal, desde que essa tal de Sara chegou aqui que o negócio começou a desandar. E aí Faraó teve a sacada, pô, essa mulher não é irmã desse cara, essa mulher é mulher dele, e eu botei a mão na mulher dos outros. Por que que ele tinha esse temor? Porque na verdade Faraó, no Egito, era a cultura deles ter Faraó como uma divindade. Ele não poderia fazer isso. Então ele devolve Sara, ele pergunta por que ele fez aquilo, devolve Sara para ele e manda ele embora da terra do Egito. E ele já sai com todos os presentes, enriquecido e tal. E nisso que ele sai, você imagina como foi constrangedor ser expulso da terra do Egito, embora saiu mais rico, mas você imagina, o que eu vou fazer agora? Ele viu o tamanho da vacilação dele, ele viu o tamanho do problema dele. E aí, amado, toda vez que a gente erra tentando acertar, e na verdade Abraão ele está com aquela palavra de Gênesis 12 no coração dele, vai para a terra que eu vou te mostrar, larga a tua parentela, larga tudo que eu vou te levar. E no episódio passado eu falei dos nossos sonhos que precisam estar diante de Deus, que a gente precisa aceitar o chamado de Deus na nossa vida, que a gente precisa ir adiante, que a gente precisa fazer. Só que muitas das vezes, nesse afã de fazer as coisas para Deus, nós queremos usar um pouquinho da nossa própria força e aí a gente mente, a gente engana. É só uma mentirinha, é só um enganozinho. Mas Deus, ele não se deixa enganar. E não nos deixa ser enganados. A obra dele não pode estar firmada, construída em cima de mentiras. Então, cuidado. Se você anda mentindo, se você anda enganando, achando que é mentirinha branca, achando que, é pouca coisa, isso aqui é só pra gente, a gente perde aqui, perca um pouquinho aqui para ganhar ali na frente, amado, sai disso. Porque
todo prédio ajustado e bem ajustado é na pedra angular, que é Jesus, e em Jesus não tem mentira. Jesus é luz, Deus é luz e nele não há trevas. Então para com isso. Deus, ele tem os meios dele para alcançar os objetivos dele. Ele não precisa da nossa força, da nossa mentira, da nossa esperteza, da nossa estratégia. Deus não precisa disso. E aí o que acontece? Abraão, ele volta para o lugar onde ele fez o primeiro altar. Ele volta para o lugar que lhe é mais familiar. Ele volta para o lugar onde ele viu o Senhor a primeira vez, porque provavelmente no Egito ele não estava ouvindo a voz do Senhor. No Egito ele deu de cara com ele mesmo, no Egito ele deu de cara com a mentira dele, no Egito ele deu de cara com as consequências que ele não podia suportar, no Egito ele quase morreu, amado. E aí ele volta. E assim acontece com a gente. Toda vez que a gente se quebra, toda vez que a gente faz uma coisa que não era para fazer, toda vez que a gente dá um passo em falso, mesmo querendo acertar nos nossos chamados, no nosso dia a dia, a gente tem que voltar. E voltar lá para o lugar onde a gente ouviu o Senhor. Voltar lá para trás, voltar lá para o lugar onde Deus falou conosco. Ele volta ali para a planície de Betel, ele fica ali pertinho de Betel, entre Betel e Ai, perto dos carvalhais onde ele fez o altar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está chamando a gente para voltar lá para aquele primeiro altar que a gente fez, aí onde a gente ouviu a promessa. Lembra-te de onde caíste? Apocalipse capítulo 2, o próprio Jesus falando com a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Volta, retorna. Às vezes, querido, no afã de querer fazer a obra de Deus, a gente acaba se embolando, a gente acaba dando mole, que a gente precisa voltar para aquele local de adoração, voltar para aquele altar. Mas olha só, a gente não pode voltar para o lugar de adoração, para o lugar de altar, trazendo bagagens. A gente precisa se despir das bagagens, e agora vem a segunda tônica dessa palavra. Desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, ele carrega Ló, ele carrega esse sobrinho, que Deus não falou para ele carregar, porque ele é bem claro, Deus é bem claro. Sai da tua terra e sai da tua parentela, ou seja, não era para ele ter carregado nenhum parente. Ele deveria ter deixado Ló lá, naquela provável terra do pai de Ló, porque Ló era rico. Você viu, ler aqui, que os dois já estavam ricos, com rebanhos grandes, e a terra não podia mais comportar. Sabe, querido, às vezes Deus, para te dar a tua promessa, você precisa deixar algumas pessoas pelo caminho. Às vezes, para Deus te dar a promessa, você precisa largar aquilo que te segura, aquilo que te atrapalha, aquilo que Deus não incluiu no teu chamado. Às vezes nós queremos trazer pessoas para dentro do nosso chamado, mas essas pessoas não estão dentro do nosso chamado, elas não foram chamadas por nós, nem por Deus. O pior, não foram chamadas por Deus. Nós é quem queremos chamar, mas Deus não chamou essas pessoas. Deus não chamou Ló. Deus não queria Ló nesse plano. Deus sabia que Ló não tinha olhos para enxergar aquilo que ele iria fazer. Ló não tinha condições de ser ou fazer parte da nação separada que Deus estava começando a preparar para o futuro. Deus preparou uma nação. Abraão seria não só o iniciante, o patriarca de uma nação, mas ele abençoaria todas as famílias da terra. A gente está falando de Israel como nação separada, DNA, estamos falando de igreja como promessa da esperança vindoura de Cristo Jesus no plano final da salvação. Amém, querido? Então, Israel, ele é a nação que Deus separou para ser modelo, apontando já para o governo do milênio. Israel tem o seu lugar na história, no Apocalipse, tem o DNA de uma nação, um modelo que Deus criou para ter uma estrutura, uma plataforma nacional, política, para que ele complete o plano dele no decorrer da história. Mas o plano de Deus vai além de uma nação, e sim uma igreja. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ló não tinha condições para isso, para acompanhar Abraão. E a prova está quando Abraão chama Ló para conversar. Abraão fala assim, olha, nós somos parentes chegados, cara, não era pra gente estar brigando, no entanto os meus pastores estão brigando com os seus pastores, isso não era para acontecer, então vamos fazer o seguinte, se afasta de mim. Se afasta de mim. E muitas das vezes, amado, Deus vai nos cobrar que a gente se afaste das pessoas que nos causam mal. Deus vai nos cobrar que a gente se afaste das pessoas que
nos puxam para trás. Deus vai nos cobrar que a gente se afaste das pessoas que não estão dentro do nosso chamado. Deus vai nos cobrar que a gente tire da nossa vida pessoas que não estão inseridas ali, porque essas pessoas têm o seu próprio chamado. E olha, eu não estou falando isso porque você é importante, você é importante para Deus. Não. Nosso chamado é nosso. O nosso chamado, Deus está fazendo conosco. Deus não quer que a gente misture as coisas, as estações. E aqui eu não estou falando de tamanho de chamado, nem de nível de importância, porque se a gente for falar de importância, todos são importantes. Ló era importante, a gente vai ver isso no próximo capítulo, no próximo episódio, que é o 14. Ló era importante, mas Ló não foi chamado para o chamado de Abraão. O que você tem carregado na tua vida que atrapalha o teu chamado? O que você tem arrastado durante anos que infelizmente Deus não deixou ainda se cumprir a promessa na tua vida porque você arrasta isso junto com você? Deixa isso para trás. Tira isso da sua vida. Deus, ele vai falar de novo com Abraão. Abraão vai voltar a escutar a voz de Deus novamente, mas só depois que Abraão chega para lá e fala: olha toda a terra aí, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Amado, a coisa ficou quente, a coisa ficou chapa quente. Ló com seus olhos carnais, porque aqueles que têm inclinação para a carne escolhem as coisas da carne, Gálatas. Ló olha as campinas do Jordão, que eram bem regadas, como o jardim do Senhor. Veja bem como não é. Era só aparência. Cuidado, você que costuma olhar muitas belezas das planícies, você só está olhando a aparência. Abraão deixou ele escolher. Diz a palavra que Abraão não foi para canto nenhum. Abraão ficou em Canaã, ficou quietinho ali. E aí Deus chama ele. E olha que lindo. Quando Deus chama ele, Deus fala assim, teu sobrinho escolheu a terra que quis, deixa ele para lá que depois eu vou resolver. Mas para você, olha tudo que está para o sul, tudo que está para o norte, tudo que está para o oriente e tudo que está para o ocidente. Eu vou te dar tudo. Porque agora Abraão estava dentro daquilo que Deus projetou para o chamado dele. Então, amado, primeira lição. A gente pode até errar no decorrer do nosso chamado, errar, tropeçar. Infelizmente, nós somos pervertidos, nós caímos, nós somos de natureza pecaminosa, isso pode acontecer. Volta para o lugar onde Deus falou contigo, para o lugar para onde Deus chamou, aonde foi consagrado o altar. Mas volta sozinho. Não carrega contigo aquilo que Deus não mandou você carregar. Não leva contigo quem Deus não mandou você levar. Solta, porque nem todo mundo está preparado para o que Deus tem para você. Nem todo mundo foi chamado para aquilo que Deus chamou você. Então, querido, larga essas bagagens, porque está na hora de você decolar. Amém, querido? Eu te espero no próximo episódio, olha, cheio de emoções, capítulo 14, vai vir muita coisa boa. Eu te espero aqui, Não deixa de curtir, nem de compartilhar. Não é para ficar famoso, não quero meu rosto aparecendo, mas é para essa palavra chegar para alguém, porque alguém precisa ouvir. Amém, querido? Graça e paz e fica com Jesus, amado.